Olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao 21º episódio do Café com Retina. Hoje eu tenho o prazer de conversar com meu amigo Ricardo Scandian. O cara é um fera, anestesista, né? Membro aí da Sociedade Brasileira de Anestesia, e agora ele é representante de Sergipe no CFM. Então eu trouxe ele aqui para a gente abordar uma série de temas de interesse tanto do leigo quanto do profissional médico, do estudante de medicina. E por que eu falo do leigo? Porque o leigo é o paciente é o cliente desse médico que nós estamos formando por aí afora. Então, Ricardo, apresente-se aí, seja muito bem-vindo. Para mim é uma honra ter você aqui. Muito obrigado pela sua disponibilidade em conversar com a gente. Eu que agradeço muito, Bruno. Muito obrigado. Você é um amigo, um médico, uma referência na oftalmologia, na medicina de Sergipe. Eu sou, Bruno, sou Ricardo Scandian, médico, anestesiologista. Agradeço muito a Deus pela medicina na minha vida. Somos todos gratos, Tudo que eu sou, eu devo à medicina. Tudo que eu sou, eu devo à medicina. Você pediu para eu me apresentar. Eu sou um médico do Sistema Único de Saúde no Nordeste do Brasil. Perfeito. Então vamos falar um pouquinho de medicina, né? Que eu acho que pela sua introdução é uma coisa que você deve ser apaixonado. Eu sou também, então vamos falar um pouco sobre o que está acontecendo. Primeiro queria que você me passasse uma visão geral de Ricardo sobre medicina no Brasil. Vamos filosofar um pouquinho nesse começo, assim. Só me passa uma visão do que você está achando que está acontecendo. Então, nós somos de uma geração, eu e você, né? Que vivenciamos o mundo antigo da medicina, o mundo antigo do mundo da vida, com o mundo digital, o mundo novo, né? Perfeito. O mundo que as pessoas, todo mundo tem os seus momentos de estrelato no mundo livre da internet, né? A medicina está dentro desse contexto, certo? E a medicina sofre demandas de todo tipo, e pressões também, que são boas e ruins, né? Exemplo, o Brasil hoje passa por um processo de alargamento, né, da oferta de profissionais médicos. Muitas faculdades de medicina novas, né, muitas vagas novas no Brasil e no exterior. Um caminhão de médico todos os anos. Um caminhão de médico. Existem 75 mil brasileiros estudando medicina no exterior, principalmente América Latina, Central, Cuba e América do Sul, né? Só no Paraguai são 20 mil. Né? Muitas vezes a faculdade não é nem registrada no Paraguai, né? Conforme a denúncia de uma senadora do Paraguai. E no Brasil, perpassamos por uma problemática de ensino, de qualidade do ensino, certo? Você já tem dois problemas casados: o excesso de médico e de médicos mal formados. Exatamente. E nós levantamos essa questão para a sociedade brasileira no que diz respeito ao processo educacional, no que diz respeito à instrução médica, à educação médica. Por quê? Porque, infelizmente, estamos formando maus profissionais. Essa explosão de faculdades de medicina não veio com uma gradual melhora do ensino. Pelo contrário, veio com piora. E quais são os riscos disso? São dois, bem objetivos. Para o profissional, que vai se tornar um profissional inseguro, sem saber, muitas vezes, o que fazer com um paciente. E uma problemática que diz respeito ao paciente, à sociedade e ao Estado. Por quê? Porque hoje um paciente vai para o hospital, é diagnosticado, é tratado e vai para casa. E fica bom. E está reinserido na sociedade, trabalhando e produzindo. Sim. Ativo. Com formação médica ruim, esse mesmo paciente vai para o hospital, vai para o ambulatório, para o consultório, 10 vezes, vai e volta, sem ter um diagnóstico, sem ter um tratamento correto. Isso é um problema para ele, para o paciente. Isso é um problema para o Estado, porque os nossos recursos não são infinitos.
Nós temos que aplicar os recursos públicos do erário de forma correta. Mas isso é um paradoxo do Estado, né? Porque é o Estado que está fomentando esse aumento das escolas médicas. Né? É uma demanda especialmente estatal, é uma demanda da indústria da saúde, certo? Do ganho com as escolas médicas. Exatamente, do ganho com a oferta de mão de obra mais barata, que também atende aos anseios do Estado. Né? Só que, como você bem observou, é um paradoxo, é um tiro no pé que o Estado está dando. A conta vai vir depois. E essa problemática não é uma problemática da medicina, é uma problemática da sociedade brasileira, do Estado brasileiro. Não é uma questão de governo, é uma questão de Estado. Nós temos que definir que política de Estado queremos para a educação. Esse boom de faculdades de medicina está inserido nessa política, na minha opinião, errônea sobre a educação brasileira. Tá. E qual é a solução para isso aí? Tem que vir de cima ou você acha que tem que ser um movimento da sociedade para o político que hoje está seguindo as demandas, seja da presidência, da indústria da medicina? De onde é que tem que vir esse movimento? Esse movimento virá, mas infelizmente virá com o mercado mesmo. Vai vir da justiça. Vai vir, exato. Dos processos. Exatamente, virá assim. É nesse sentido que nós médicos levantamos a bandeira da necessidade, Bruno, de uma prova de proficiência para se adquirir o CRM, aos moldes do que hoje existe na OAB. Né? Sim. A OAB, o formado em Direito, ele, para ser advogado, ele presta uma prova. Em passando nessa prova, ele tem a OAB e pode advogar. Então, esse é o caminho que temos em nossas mãos, nós médicos, para mostrar para o Estado e para a sociedade que estamos formando maus médicos e isso é ruim para todos. É um remado contra a maré gigante num país que mal quer fazer o Revalida, né? Exatamente. Ou seja, que mal quer testar quem é formado fora, né? Exatamente. Conversando com um deputado do Sergipe sobre o Revalida, né? Sobre a necessidade de mantermos o Revalida, porque essa luta é uma luta diária. É uma luta diária. Um trabalho de casa, todo dia fazer a mesma coisa. Imagino. Se o Brasil quer ser um país de primeiro mundo, se quer de fato ofertar para o seu povo uma saúde de qualidade, e eu lembro que a saúde é o que temos de mais importante, precisa também ter uma postura de primeiro mundo. Né? Você quer exercer medicina na Europa, nos Estados Unidos? Pode ir. Mas você tem que ser submetido ao revalido deles lá. Sim. Que é bem rigoroso. Inclusive. Exatamente. É isso que chamamos a atenção e queremos também para o Brasil, porque o nosso povo merece uma saúde de qualidade. E você acha que esse problema demográfico que eles justificam, que existe... Bom, uns políticos dizem que a gente é feito sal, barato, branco, e você encontra em qualquer lugar. E os outros dizem que falta médico nos rincões mais longínquos do Brasil, que obviamente eu entendo, não tem estrutura e é mais difícil para o médico que se formou bem e tal. Mas qual é a verdade disso aí, dessa demografia? São algumas. Em primeiro lugar, um político que diz isso, ele não se consulta, nem ele, nem a família dele, com qualquer médico. Né? Ele vai atrás de bons médicos, bons serviços de saúde, bons hospitais. Né? A problemática da inserção de médicos no interior do Brasil, de um país continente heterogêneo como o nosso, no Brasil distante, no Brasil fronteiriço, fronteira com a Bolívia, com a Colômbia, com o Peru, com o Paraguai. Imagine, no interior da floresta amazônica, no vasto cerrado brasileiro que engloba aí o norte de Minas, que engloba o sertão árido do Nordeste, a região do Pantanal, o extremo sul do Rio Grande do Sul
que tem, historicamente, questões econômicas seríssimas, e a nossa fronteira social, né? Como inserir um médico de maneira profissional, perene, na periferia das grandes cidades. Na favela do Rio de Janeiro, de Salvador. Sim. Essa inserção de médicos, para quem não vive a questão, não é uma questão de remuneração. É uma questão de segurança profissional, que diz respeito também à segurança física dele, médico, e da família dele. Então nós entendemos que a inserção de médicos no interior do Brasil deve ser seguida por uma carreira federal para a medicina, aos moldes do que acontece com as Forças Armadas, com o Judiciário. Carreira de Estado. Carreira de Estado. Resolveria o problema. Resolveria, eu entendo que melhoraria muito a problemática que gira em torno dessa questão, certo? Do mesmo jeito que tem um promotor, tem um juiz. Exatamente. Que começa numa cidadezinha pequenininha, distante, e à medida que o tempo passa, vai evoluindo e vai... Até chegar onde ele quer. Exatamente. Esse era um pensamento que eu escuto há anos, né? Mas o Estado em si nunca pareceu demonstrar que isso fosse uma solução, né? É mais fácil tentar baratear jogando gente no mercado e quem quiser que se vire, né? Mas a profissão médica está mostrando na prática, no dia a dia, que o mercado não vai regular algumas coisas em medicina. Esse é um exemplo. Porque repito, não se trata de uma questão de remuneração. Se trata de uma questão de segurança profissional. O médico responsável, bem formado, ele sabe que ele não pode se submeter a condições abaixo de zero, digamos assim, de trabalho. Sim. Porque ele não vai conseguir resolver as questões de saúde daquela comunidade. Ele vai estar se expondo profissionalmente. Então, o médico responsável, a conduta dele, a opção dele de ir trabalhar aqui ou ali, exige que se tenha uma responsabilidade para com o trabalho dele. Ele exige e o Estado, atento, vai entender que precisa tomar uma medida de Estado, que não é de governo, repito, é de Estado, é perene. Sim. Certo? Para que possamos oferecer para as comunidades distantes, que estão lá também por interesse nosso, interesse do país. Se a Amazônia está ocupada por brasileiros, que lá moram, vivem, produzem, trabalham, é interesse nosso, porque a Amazônia é uma riqueza gigantesca. Precisa alguém lá tomando conta. Precisa alguém estar lá tomando conta. E isso é do interesse de todo mundo, de todos os brasileiros. Então, na sua cabeça, o cenário ideal nosso para a nossa saúde como país seria um SUS forte com carreira de Estado. Veja, eu sou assim um fã? Mais do que isso, eu sou apaixonado pelo SUS, né? Meus pais são sanitaristas, né? Meu pai e minha mãe, nasci nesse meio, né, de valorização da saúde pública. E repito, sou um médico do SUS, né? E gosto muito, conheço o SUS, conheço o chão de fábrica. Conheço o SUS, conheço o chão de fábrica. E, amigo, não é fácil. Agora, eu percebo que o SUS tem melhorado, né? No decorrer dos meus 23 anos de médico, tenho observado que o SUS tem melhorado muito, dia a dia, ano a ano, mas, obviamente, estamos muito longe da perfeição, né? Há muito ainda o que avançar. Essa é a luta. Eu tenho algumas ressalvas, né? Eu até depois vou lhe fazer a mesma pergunta que eu fiz a Hilton. Mas assim, eu acho que eu opero o SUS há 20 anos, né? Retina. Então os pacientes chegam para mim e eu faço o procedimento. E super bacana, com a mesma estrutura que a gente opera os pacientes de convênios normais e tal. Graças a Deus, com um grande sucesso.
na grande maioria dos casos, dentro das possibilidades, né? Mas uma coisa que eu observo que é um problema dificílimo de resolver no SUS é essa questão do médico, e que parece ser proposital, do paciente não ter um dono, né? Você conversa com o paciente do SUS e além da desorientação natural, da falta de educação natural da nossa população geral, que já faz com que ele tenha um entendimento mais superficial sobre o problema dele, ele não sabe quem é o médico dele. Ele não sabe quem passou o laser para eu fazer. Então, de que forma a gente conseguiria, nessa ideia sua, resolver esse problema? Ou você acha que isso é proposital? O paciente não deve ter um dono no SUS? Não, acho que deve ter sim, né? E especialmente isso é possível na atenção básica, com a carreira de Estado para a medicina. Não é só para a medicina, não. Nós estamos falando aqui da medicina porque somos eu e você médicos, né? Mas para a saúde que o Estado se propõe a colocar, a oferecer no Brasil todo para a atenção básica, né? Acho que o início dessa conversa é o programa Saúde da Família. Ajustar a prevenção. Né? Exatamente. A base. Quando você fala em um plantão do SUS, o plantonista não é do Dr. Ricardo, é o médico que está lá 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias no mês, todos os dias, o dia todo, o ano todo. É um médico, é um plantonista. Certo? Sim, certo. Então a figura A desse médico é um médico sem um nome, porque ele é um médico a serviço do Estado. A figura B, não, ele tem um nome, certo? Por isso que não se permite a vacância do plantão. Não se permite que um plantonista saia de um plantão sem o outro entrar. Né? Essa é a lógica. Nesse sentido, ele não tem um dono, pessoa física. Certo? O paciente não tem um dono, pessoa física. Por quê? Porque o dono, entre aspas, o médico assistente, é aquele mesmo médico que é o plantonista a serviço do Estado. Certo. Em relação a um acompanhamento de um paciente, da sua família, de se conhecer o paciente, amigo, é uma carreira de Estado que vai fixar o médico em algum lugar. Né? Quando você falou em Hilton, quando se fala, né, em gestão pública de saúde, cirurgia hoje aqui em Sergipe é um exemplo de sucesso. Né? Que pode fazer dar certo. De sucesso. Me arrisco a dizer, 90% do atendimento do cirurgia, no mínimo, é SUS. Tá. Tem dinheiro do Estado do Sergipe? Tem. Tem dinheiro da União? Tem. É assim que é mesmo. Certo? É assim que é. Mas os valores são bem administrados. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, amigo. Se você não administrar bem... É um ralo sem fundo. Você não vai colocar nada para funcionar. Então, é um exemplo gritante em Sergipe e no Brasil de que uma gestão bem conduzida, atenta, responsável e comprometida pode sim elevar o SUS a um patamar que todos nós queremos. Né? E qual é para você o principal problema do SUS? É uma gama. É uma gama. Olha, vou falar uma coisa aqui. Eu quero saber o pior para você. Não, veja bem, eu vou falar uma coisa aqui como médico, um profissional do SUS. Né? A saúde pública, mais uma vez, permeou minha vida desde a infância. Meus pais são sanitaristas, professores da UFES, né, de saúde pública. A sociedade brasileira tem um problema número 1 para resolver. Quem é responsável por sua saúde, em primeiro lugar? São as pessoas. Né?
As pessoas são responsáveis e precisam assumir essa responsabilidade. Então, se a pessoa fuma... Autocuidado. Se a pessoa fuma sem saber, sabendo que não pode fumar, que vai fazer mal para a saúde dela, que vai ter um câncer, e não deixa de fumar, ela está fazendo a parte dela. A medicina não vai ter como salvar essa pessoa. Então, em primeiro lugar, é esse comprometimento com o autocuidado. Em primeiro Que é a lugar, educação, né? que é a educação, que é a volta prevenção. pra educação. Tá? Porque senão você pode colocar toda a integralidade do SUS a serviço da pessoa, não vai resolver. Vamos mudar os hábitos, a alimentação. Senão entender que a atividade física não é um lazer, é uma obrigação da pessoa. Boa. Falamos isso hoje a tarde toda. Enfim, né? Bom, você acha que essa geração... Bom, vamos falar um pouquinho. Eu entrevistei recentemente um colega médico sobre empreendedorismo e inteligência artificial. E ele foi muito claro na opinião dele quando ele disse que ele acha que o diagnóstico vai sair em breve da mão do médico e vai para a mão da inteligência artificial. Uhum. O diagnóstico, enfim, e o que o médico vai efetivamente fazer vai ser usar o conhecimento dele, a experiência e a proficiência para conduzir. Você acha que essa garotada está confiada nessa má formação nisso aí, em gugar o que o paciente tem? Bruno, eu e você somos de uma geração em que tivemos a oportunidade de pegar o antes e o depois desse mundo novo, desse mundo de tecnologia. Então eu vejo isso como um pesadelo, amigo. Te dá medo? Por quê? Por quê? Porque nós somos o físico de Noah Gordon, certo? A medicina é a mesma há 1000 anos. A tecnologia vem somar. Era para ser assim, né? A tecnologia vem somar. Se eu falo isso de vez em quando, nas oportunidades que tenho, de ministrar aulas nas faculdades aqui. Se nós permitirmos que a inteligência artificial, qualquer que seja ela, venha nos substituir no diagnóstico e tratamento, nós deixaremos de existir. Certo? Você, médico, experiente, que conhece tudo de oftalmologia, você confiaria o seu olho, o olho do seu filho, da sua família, a um robô? Eu sei a resposta. Eu sei a resposta, Bruno. Porque eu digo isso para todo mundo. Isso é uma loucura. Mas talvez isso não seja sobre nós, né, Ricardo? E sim sobre uma geração que talvez não tem... Sabe quem não sabe o que procura, não reconhece o que acha? Olha... E se essa geração que está aí achar que o normal for botar o olho na máquina, ela bate a foto e diz o que você tem? Olha, Meu medo é isso. O que é autonomia médica? O que é autonomia médica? Amigo, autonomia médica é o seguinte: você está pilotando um avião sob uma tempestade. E essa tempestade apaga os instrumentos que você tem no seu avião. Você não tem mais nenhum instrumento. Não tem radar, não tem mais nada. Sabe Você usar? tem o seu olho, a sua mão e a sua experiência para resolver o problema. Você não tem um guideline ali. Você, experiente, capacitado, perito, você tem que conduzir a aeronave com 200 pessoas
em solo firme, sem acontecer nada. Cadê a tecnologia? Cadê o guideline? Estão confundindo a sua base, o seu estudo, com a assinatura que você tem que dar e o carimbo na sua decisão médica. Porque, às vezes, o guideline vai te levar para um fim ruim. Às vezes, esse piloto experiente, ele tem muito mais sucesso guiando uma aeronave do que um inexperiente cheio de guidelines na mão dele. Veja, autonomia médica, isso eu acho sim que tecnologia vem para ajudar. Eu utilizo todo dia nas minhas anestesias. Mas o médico é o titular do procedimento. O ato é ato médico. Concordo. Não é um ato tecnológico, certo? Mas você é advogado do diabo aí. Eu vou lhe perguntar o seguinte. Você acha que a gente, como sociedade, vence essa guerra contra... Te digo por quê. Tá saindo um monte de artigo, de pesquisa, mostrando comparativos entre decisões médicas e decisões de inteligência artificial. Por exemplo, na radiologia, ou na identificação de lesões radiológicas, ou enfim. A grande questão é que talvez esse robô esteja sendo comparado com um médico absolutamente mal formado. Então ele vai sempre parecer superior. E ele tem parecido em alguns trabalhos já superior à decisão diagnóstica médica. Você acha que a gente vence essa guerra? Não, o médico... Eu sou menos otimista que você. Eu acho que a gente não vence. O médico mal formado não vence nada. Isso aí, não é a briga direta. Eu acho que a gente consegue impedir e manter o nosso mercado médico com a decisão final na nossa mão, na enorme maioria das decisões. Você acha que a gente vai conseguir vencer isso? Veja, eu acho que o médico sempre será um ser humano, certo? Ponto. E o diferencial está aí também, né? Sempre será um ser humano. O piloto que sabe pilotar uma aeronave sem instrumentos, ele vai aprender a pilotar uma aeronave milionária, cheia de passageiros, de vidas, certo? Então, enfim, eu jamais confiaria a minha vida ou da minha família a um robô. Bom, e eu vou agora para essa celeuma que vai meio que a gente vai botar num bolo a consequência, né? A gente tava falando um pouquinho aqui de mercado médico, formação médica e tal. E aí vamos passar agora já para as vias finais. Vamos falar um pouquinho sobre os limites dessa publicidade que o médico pode fazer, que mudou recentemente, né? Esses processos éticos da medicina e essa coisa da gente tá sendo tão rigoroso, né? Por exemplo, com o teste do CFM, um teste de proficiência aos moldes da OAB, a gente quer um ensino melhor, né? Mas ao mesmo tempo o Estado, além de nos dar o oposto disso, ele nos dá uma liberdade imensa para que o não médico adentre o que era privativo do médico outrora. Então vamos falar um pouquinho sobre tudo isso aí. Primeiramente, o que você está achando da publicidade médica hoje? A nova resolução do CFM foi uma resolução construída sob consulta da classe médica, das entidades médicas, certo? Isso durante 2 anos. Né? Ela veio uma resolução mais flexível. Mais moderna. Só que nós
estamos nos limites da ética médica. Eu vou dar um exemplo. O médico pode publicizar nas suas redes algo inverídico sobre Resultado? sobre o currículo dele? Não, não pode. Isso é infração ética grave, certo? Publicidade médica pode ser ativa ou passiva. Ativa é aquela que você faz em rádio, em TV, em outdoors na rua. Sim. É aquela que você patrocina nas suas redes, que você vai atrás de novos mercados, novos clientes, Sim. novos horizontes. As pessoas não te conhecem. Publicidade passiva é aquela que você coloca nas suas redes, você tem os seguidores já, eles já te conhecem, sabem que você é médico, que você tem a especialidade. Então, essa publicidade passiva, o CFM, enfim, a jurisprudência que permeia as decisões do CFM, ela se tornou muito mais branda, certo? A tal ponto que, por exemplo, não se entende que a ausência do número, né, do CRM em uma publicidade passiva seja uma infração ética. É uma irregularidade. Você deve pôr ali o seu nome e o CRM. Quem te conhece sabe que você é médico. Você não está mentindo. Sim. Mas certo? se você patrocinar, já passa. Mas se você patrocinar, basta ser ativa e você precisa ser mais exato, Certo. digamos assim. Lembrando que isso tudo também tem um viés de facilitar o fiscalizador, tá? Que no caso é o CRM, né? No nosso caso, da medicina, são os CRMs, né? Então veja, vivenciamos hoje de fato, uma tentativa de invasão, digamos assim, daquilo que se convencionou chamar de mercado da medicina por outras profissões de saúde, certo? Muitas profissões são muito bem organizadas politicamente. Menos difusas, né? Menos. Exato. E Estratificadas. nós médicos, começamos a entender como é que funcionam esses caminhos de maneira muito recente, né? Vou dar um exemplo aqui, olha. Revalida. Prova de proficiência para a aquisição do CRM. Carreira de Estado. Piso Nacional dos Médicos. Tudo isso, Bruno, não está nas nossas mãos. Está nas mãos do Congresso Nacional. Aumentar ou diminuir faculdade de medicina está na mão do MEC, do Congresso. Certo? Sim. Então, nós precisamos explicar e convencer os parlamentares daquilo que é bom para a sociedade. E estamos dizendo que o Revalida, a prova para a aquisição do CRM, o piso nacional dos médicos, a carreira de Estado, como já explicamos, são questões que dizem respeito à segurança sanitária da sociedade brasileira. Da nação. Da nação. Entende? Mas a sensação que dá é que está pregando no deserto. Assim, de que é difícil, assim, de que a pressão do lobby dos interesses econômicos ou partidários ou sempre estão na frente, e aí vai o médico vivendo um ambiente sufocante e o pobrezinho do estudante de medicina caindo na armadilha, porque ele não faz ideia de que profissão Não. espera ele lá na frente. Não faz ideia, nem muito menos os pais deles, que muitas vezes está se sacrificando para pagar uma faculdade de medicina muito cara. Como é que nós vamos explicar isso? Com a prova de proficiência, não tem jeito. Por quê? Porque a indústria da educação é muito poderosa. Né? Muito Você poderosa. acha que fazendo essa prova você acaba matando a faculdade ruim?
Porque o pai vai dizer, não, essa daqui não aprova, não vou pagar para você. Vamos ter um dado objetivo para mostrar. Olha, essa faculdade não está aprovando. O que significa que essa faculdade não está ensinando. O seu filho, a sua filha. Mas você acha que isso funcionou no modelo do direito? Isso norteia bastante. Eu acho que isso ajuda muito, sem dúvida alguma. Pelo menos não joga o advogado ruim no mercado, né? Outra isso coisa. Já é uma proteção, mas... O pai está pagando a faculdade cara, muito cara para o filho. Ele precisa saber se essa faculdade presta ou não. É direito dele. Certo? Ainda sobre a publicidade médica, olha, tem uma questão que eu mesmo sofro muito com isso nas redes, né? Apanho muito, que é o RQE. Eu defendo o RQE, certo? Que, para quem não sabe, é a comprovação que você tem um título de especialista naquela determinada área, né? O médico, ele faz uma residência médica, Bruno fez em oftalmologia, adquire o seu título de especialista e vai no CRM do seu estado, registra isso lá e passa a ter o direito de publicizar que ele é especialista. Mas por que essa burocracia toda? Para que a população não seja enganada. Certo? Então você não pode se dizer especialista daquilo que você não é. Olha, em 1957, no governo Juscelino Kubitschek, o Estado brasileiro disse o seguinte: médicos, vocês agora que vão normatizar a profissão de vocês. Eu, Estado, nação, eu confio em vocês como profissionais de qualidade. Em contrapartida, vocês vão ter que normatizar a profissão de vocês. Foi aí que foram criados os conselhos. Tá? Veja, nós não podemos aceitar que uma pessoa pegue um bisturi e opere uma outra pessoa sem a destreza necessária e suficiente para um resultado, no mínimo, bom. Isso não é correto. Isso não é justo. Você não queria que fosse assim no seu filho. Nem eu queria que fosse assim no filho meu. Queremos só para a nossa família os melhores médicos. E é isso que devemos querer para a sociedade brasileira toda. Certo? Então temos que ter muito cuidado, a sociedade, com a questão da especialização em medicina, da formação médica e da especialização em medicina. Porque o que eu acho que aconteceu foi que, assim, não sei se depois da lei do ato médico, que abriu um pouco esses horizontes para as outras profissões das áreas de saúde fazerem atos outrora privativos do médico, eu acho que o próprio médico se sentiu mais confortável em se aventurar em algo que ele não está absolutamente especializado para. Né? Eu não sei se você teve essa impressão. E assim, a gente não tem... O CRM, o CFM, assim, não tem poder de polícia, né? Você tem poder de fiscalização, né? A questão do mundo da estética, né? A justiça já se posicionou nos tribunais superiores, STJ, de que a estética não é privativo da medicina. Então, no Brasil, muitas profissões de saúde, se não todas, podem atuar na estética. Sim. E veja, invasiva. Eu considero... Com injeções, né? Eu considero a aplicação de um botox algo invasivo. Eu considero, certo? Sim. Mas é uma decisão da justiça. O que podemos fazer em relação a isso? Transitado, julgado, nada. Nada. Né? Enfim. Esse julgo vai ter que vir do paciente, da própria sociedade. Esse julgo está vindo da sociedade. Já está vindo.
E não estou aqui, mais uma vez, viu? Estou aqui sendo corporativista em favor da medicina, não. Estou abrindo os olhos da sociedade brasileira. E isso já se manifesta de forma real no aumento de processos éticos e civis? Isso aumenta no número de pacientes que foram abordados por outros profissionais. Esses pacientes vêm para a mão de um médico, um especialista, para resolver uma questão que não ficou, digamos assim, correta nele, né? E sobre o mundo dos processos em medicina, aumentou bastante. Aumentou muito. Ou seja, o alerta está dado, né? A luz amarela está acesa. Eu entendo que a relação médico-paciente é carro-chefe sempre. Em paralelo, a perícia do profissional, a destreza, ao conhecimento científico dele, certo? Então, é uma equação de dois vetores extremamente importantes. Se um deles falha, está aberto aí a lacuna para os processos. Tá? Sim, sem dúvida. Bom, é isso. Mas o tema é extremamente complexo, né? Eu acho que a gente passaria horas debatendo isso, né? Uma coisa muito importante, né? Eu tenho visto muitos colegas dizendo para outros colegas na internet: olha, mercado médico, assim, isso está bom, isso é ruim, faça isso, faça aquilo, tal. Bruno, nós sabemos muito bem que o mercado em medicina, um mercado como um todo, ele é sazonal. É feito de altos e baixos. E autorregulado. Então, o jovem médico, ele deve prestar muita atenção na base científica dele, deve ser amante dos livros, não só de medicina, e deve trabalhar com o coração dele. Fazer o que ele gosta, o que ele ama em medicina. Eu digo isso, não se preocupe com o mercado, faça aquilo que você ama. Porque o mercado é sazonal, é feito de altos e baixos. Aquilo que hoje é bom, amanhã é ruim e vice-versa. Curioso que eu ia pedir para você encerrar nosso bate-papo com 3 recados. Um para o estudante de medicina, um para a sociedade e um para o Estado. E você já se adiantou dando o recado para o estudante de medicina. Eu acho que esse, para o estudante de medicina, é um recado que precisa ser dado, porque esse recado é de todos, Bruno. É o mais honesto que a gente pode dizer para o estudante. Entendeu? O mais honesto. Se dedique aos estudos, aos livros. Né? Medicina não é uma profissão de ciências exatas. A medicina não é uma profissão de ciências biológicas puras. Medicina é uma ciência do mundo das humanidades. E milenar. E a base é a mesma há milênios. Né? Medicina é uma ciência das humanidades, de base da saúde, certo? Mas é uma ciência que está no campo das humanidades. Entendendo assim, nós vamos entender melhor o que é a profissão, as demandas do paciente, da sociedade. E o recado da sociedade e para o Estado? A sociedade é que exija, preste atenção, no autocuidado com a sua saúde, exija uma saúde de qualidade, exija isso do profissional e do Estado. Da estrutura. E o último, do Estado. Acho até que eu já sei. Quando você tem desvio de recursos, Bruno,
na infraestrutura, você está desviando o recurso público. Você está atrasando o desenvolvimento econômico do seu país. Quando você tem desvio da segurança pública, você está colocando em risco na rua não apenas o policial, mas a sociedade. Quando você tem desvio da educação, você está dando um tiro nas costas das crianças, roubando o futuro delas. Quando você tem desvio na saúde, você está tirando R$ 1 necessário em um pronto-socorro, no centro cirúrgico, do pagamento do enfermeiro, do pagamento de uma estrutura de saúde, do pagamento dos profissionais de saúde, do médico, inclusive. Ou seja, para o Estado tornar os processos lícitos, eu acho que justos. Muita atenção com a aplicação dos recursos públicos em saúde. Perfeito. Meu amigo, muito, muito, muito obrigado mesmo por essa tarde aqui, esse bate-papo. Eu queria agradecer, esse foi o 21º episódio do Café com Retina, falando um pouco sobre medicina, ensino médico, bordas do ato médico, especialidades, e eu queria agradecer demais a presença de Ricardo Scandian como representante aqui de Sergipe no CFM e te pedir suas considerações finais e agradecer mais uma vez por essa riqueza nesse bate-papo. Espero que tenha norteado muita gente por aí afora. Bruno, eu agradeço a você, né? Você é um médico exemplar, né? Um médico de sucesso. Eu olho para você e vejo o sucesso da minha geração, né? Você e tantos outros bons colegas. A recíproca é verdadeira. Muito, muito obrigado. E dizer que vamos lutar pelo SUS. O SUS é nosso. O SUS é uma vitória da sociedade brasileira, no Brasil. Beleza, meu querido. Então, curtiu? Nos segue aqui no canal, compartilha, porque precisa saber um pouco mais sobre a educação médica, sobre SUS. E até o próximo episódio. Um abraço. Show de bola, meu amigo. Você é craque, Bruno. É? Você é craque.